Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares. Olá, Linhares! Olá, Espírito Santo, tudo bem? Vamos começar o programa Ronda da Cidade. Fiquem conosco, todas as informações para você começar bem esta segunda-feira, esta semana vão estar aqui. Fiquem então conosco. Gente, eu quero começar mostrando imagens de acidentes, como marcaram o final de semana os acidentes aqui na nossa região. Deixa eu pedir isso para a minha produção. Produção, tudo bem? Vamos começar mostrando imagem de acidente. Eu tenho uma imagem aí que é da avenida, aliás, da BR-101, bem próximo de nós, quilômetro 144, onde o relato de um caminhoneiro revela que alguém, de forma muito irresponsável, estava fazendo zigue-zague na BR-101. O resultado disso foi um prejuízo gigantesco ao caminhoneiro que estava neste caminhão que nós estamos mostrando. Ele estava indo no sentido São Mateus com uma carga alimentícia, quando de repente, lá atrás, tem um semáforo. Lá atrás tem um semáforo. Então, quem vem no sentido São Mateus, uma vez sendo essa situação, tem que parar, claro que sim. Mas não foi isso que aconteceu. Uma parada brusca num sinal, inclusive nas proximidades, depois de fazer zigue-zague na frente desse caminhoneiro, do caminhoneiro desse que estava neste veículo. O resultado foi que, para desviar dos carros que pararam bruscamente na frente dele, ele jogou na lateral e o resultado foi esse. Muitas árvores foram arrancadas, aqui bem próximo de nós, do quilômetro 144, e o resultado, além do prejuízo material, é de que 2 pessoas foram parar em um dos hospitais da cidade com ferimentos. Foi um dos casos registrados nesse sábado e domingo de acidentes registrados na cidade de Linhares. Infelizmente, eu preciso informar que em um dos casos houve vítima fatal. Já já, todas essas informações. Agora, não é só de acidente que nós vamos falar, não. É claro que nós vamos falar de coronavírus. É claro que nós vamos falar do combate ao coronavírus por aqui, mas eu vou mostrar uma boa imagem. Eu não sei se eu já tenho aí essa boa imagem a respeito do coronavírus. Tem muitas pessoas isoladas, tem gente internada aqui na nossa região. Agora, teve um caso, teve uma imagem que eu quero começar esta segunda-feira, exatamente com essa aí, ó. Hospital Unimed. Este cidadão que aparece emocionado na imagem foi diagnosticado com coronavírus. Ele foi internado no Hospital Unimed. E hoje deixou as dependências do hospital. Ele está curado de coronavírus. Quem sai dessa seguramente fica muito emocionado, né, gente? Nós vamos evitar os nomes, claro que sim, e a pedido inclusive do próprio hospital, mas a imagem foi nos autorizada, inclusive pelo próprio paciente, que já deixou o hospital. Mas eu fico muito feliz de começar a semana dizendo que Linhares tem mais um caso curado de coronavírus. Isso é muito bom. É assim que começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. O nosso programa Ronda da Cidade chega na Grande Vitória. Eu quero agradecer a todos vocês aí na Grande Vitória. E aí, tudo bem? Ainda o comércio da Grande Vitória continuará fechado, não é? A gente vai falar disso já já. Aqui no município de Linhares, o atendimento é totalmente especial porque o nosso risco de contaminação, isso é muito importante de se dizer. O risco de contaminação de Linhares ainda é considerado moderado, mas nós chegamos a 46 casos. No Giro de Notícias agora, eu vou trazer essas informações, virando a câmera aí, essas informações e outras. Falo a respeito dos acidentes que marcaram o final de semana por aqui e até Jacupemba, Aracruz. Eu quero trazer agora essas informações. Põe no ar.
Nosso giro de notícias começa relatando um acidente gravíssimo envolvendo um caminhão, uma motocicleta e um Fiat Palio no quilômetro 134 da BR-101, trevo de Aracruz. Na noite de ontem, 2 pessoas ficaram feridas e uma morta. A Polícia Rodoviária Federal disse que a vítima fatal foi um motociclista. A vítima que ficou em estado grave foi a carona desta motocicleta. E uma outra vítima, com ferimentos leves, foi uma pessoa que estava no automóvel Palio. As 2 pessoas feridas, tanto a vítima que estava em estado grave quanto a que teve ferimentos leves, foram trazidas ao Hospital Geral de Linhares. A vítima fatal foi identificada. Ele Carlos Cão Prates, de 36 anos, conhecido pelo apelido de Bino. Ele era morador de Jacupemba. A dinâmica do acidente não foi informada para a nossa reportagem. Um outro grave acidente foi registrado na noite de sábado na conhecida estrada do bairro São José, em Linhares, onde há um semáforo, inclusive. De acordo com as informações, o acidente foi entre um automóvel Fiat Palio e um caminhão que transportava placas de granito. A suspeita é de que o caminhão tenha avançado o sinal. No Palio, havia 2 ocupantes, uma mulher que foi socorrida por profissionais do Corpo de Bombeiros e levada a um hospital de Linhares. O condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma outra ocorrência de acidente foi registrada em perímetro urbano de Linhares também na noite de sábado, no trevo do bairro Lagoa do Meio, a poucos metros de onde já havia ocorrido um acidente com vítima fatal, também envolvendo caminhão e um automóvel. Desta vez, o condutor do caminhão foi quem contou a história toda. Disse que trafegava no sentido São Mateus e 2 veículos estavam fazendo zigue-zague na frente dele. Os veículos, segundo o caminhoneiro, pararam de vez no semáforo. Para não colidir na traseira de um dos veículos, o caminhoneiro teve que avançar o sinal e atravessou a pista. Ele acabou atingindo diversas árvores que ficam na margem da BR-101. 2 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pela ECO 101. A partir de hoje, o atendimento da Caixa Econômica Federal ao público será antecipado em 2 horas. A mudança é para agilizar o atendimento e evitar grandes filas de aglomeração de pessoas aptas a receber o auxílio de emergência de R$ 600. As unidades passam a funcionar, portanto, a partir das 8 horas. Desde o dia 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando neste horário. O banco também anunciou para a partir desta segunda-feira um reforço no número de vigilantes nas agências. Serão mais de 2.800 que vão se juntar aos 2.000 que já estavam atuando. Além deles, outras 389 recepcionistas vão reforçar a orientação e atendimento ao público. De acordo com o boletim oficial da Prefeitura Municipal de Linhares, a cidade fechou a semana que passou com 46 casos positivos do novo coronavírus. Comparando os casos positivos com o da última semana, anterior a esse fechamento, houve um acréscimo de 12 casos. No final de semana passado, havia 34 casos positivos e 12 clinicamente curados. No sábado que passou, a semana fechou com 46 casos positivos, 14 clinicamente curados. O número de pacientes linharenses internados no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, é igual ao da semana anterior, 2 internados. O que chama a atenção também é o aumento do número de pessoas em isolamento, um acréscimo de mais 10. Por falar na Prefeitura, está mantido até o dia 30 deste mês a suspensão das aulas em toda a rede municipal de ensino, tanto nos Centros de Educação Infantil Municipal, CEINS, quanto nas escolas municipal de ensino fundamental. Também ficam suspensas, pelo mesmo período, as aulas da Faculdade de Ensino Superior FACEL e Universidade Aberta do Brasil. A suspensão não abrange as atividades administrativas de limpeza e manutenção em toda a rede municipal de ensino. As aulas já estavam suspensas até o dia 30 de abril, por força de decreto editado anteriormente. Fica prorrogado até o dia 9 de maio a suspensão das atividades de creches, hotéisinhos e afins.
Então, para quem está querendo colocar o filho, voltar com ele para a atividade escolar, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque o município ainda está preocupado com o avanço do coronavírus. Gente, teve um professor amigo meu que ladrões entraram na casa dele, na Rua Fundão, lá no bairro BNH, e levaram o carro dele. Eu demorei a acreditar. Ô, professor Enildo, um abraço para ti. E ele usa esse carro para trabalhar. Meu Deus do céu, quem teria cometido uma atrocidade dessa? E o histórico foi o seguinte, foi durante a madrugada. Entraram na casa dele, pegaram o carro e foram embora, né? Arrombaram. Na verdade, arrombaram. Então foi furto. Foi arrombamento seguido de furto e levaram esse Prisma que pertence ao professor Enildo, muito conhecido aqui na cidade de Linhares. Eu quero abraçá-lo. Mas dizer para você que sabe do paradeiro desse carro, deixa eu falar a placa. Coloca de novo a imagem lá. Deixa eu falar a placa dele. Porque de repente você viu passando aí perto da sua casa, entre em contato com a polícia. É essa aí, né, ô produção? MSR 1E63. É um Prisma. Se você ouviu aí, entre em contato com a polícia. Esse carro foi levado por ladrões que ainda são desconhecidos. Daqui a pouco de volta eu vou receber aqui nos estúdios do programa um infectologista que vai me responder o seguinte. Por causa desse afrouxamento do isolamento da parte da população, será que por isso aí nós estamos vendo tantos casos de coronavírus na nossa região? Essa pergunta vai ser respondida daqui a pouco no programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Eu vou falar agora de uma empresa capixaba que está fabricando respiradores. A grande polêmica no combate ao coronavírus é ter respiradores. Tem muita gente tendo uma dor de cabeça grande, Rio de Janeiro, São Paulo, muitos países também tendo essa dor de cabeça chamada respiradores. E aqui no estado, uma empresa passou a fabricar esse importante produto. Vamos saber? Põe no ar. Os respiradores mecânicos são essenciais para o tratamento da Covid-19. Com os pulmões acometidos pela doença, eles auxiliam a respiração enquanto o paciente se recupera. Em boa parte do mundo, os equipamentos são importados. Aqui no estado, uma fábrica produz 4 tipos de respiradores, mais econômicos e baratos. Essa empresa tem 31 anos. Ela nasceu na união de 2 sócios. Um é meu pai, Humberto Duval, e o outro é o Wilson Valadão. Então são 2 médicos, o meu pai é anestesista e o Wilson Valadão é cardiologista. E eles se uniram para construir essa empresa, porque ambos traziam no seu histórico de pesquisa o desejo de construir um ventilador pulmonar mecânico. Esta é a única fábrica de respiradores mecânicos do Espírito Santo. Antes da pandemia, eram produzidos 40 equipamentos por mês, mas com o aumento do número de casos de Covid-19 no Espírito Santo e no Brasil, esse número passou para 200 e todos os respiradores são feitos com material nacional. Isso está dando a gente a possibilidade de ampliar a nossa produção. Hoje, a nossa produção local gira em torno de 200 unidades por mês. Mas a demanda do Brasil, a gente está falando algo em torno de 10 mil, 15 mil unidades. Então, diante desse cenário, a gente está se associando a uma indústria de São Paulo, que também possui registro na Anvisa, onde a expertise dela é aumentar a capacidade de produção. Diante da alta demanda por conta da pandemia de Covid-19, os governos têm encontrado dificuldades para comprar e importar as peças para os respiradores. Os ventiladores específicos de terapia intensiva utilizam microprocessadores, placas eletrônicas, sensores que vêm ou da China ou dos Estados Unidos. E a gente sabe que eles não vão disponibilizar esses insumos para a fabricação brasileira. De maneira que essa indústria do Brasil, outras indústrias do Brasil, que dependem desse material, eles não vão conseguir produzir em larga escala. Então, como a nossa tecnologia não depende de material importado, o nosso produto está sendo visto como uma opção para ventilação mecânica na terapia intensiva, devido a esse contexto de pandemia. Pois é, tá aí uma boa.
Empreendedores pensam também numa época de grande crise como esta pandemia do coronavírus. Coloque imagem para mim da Rede Descontão. Eu quero saber como começa a semana na Rede Descontão. Tem muitas ofertas, eu sei que tem muitas promoções. Ah, essa continua, não é? Então, olha, continua a promoção em creme Scala a R$ 7,90. Subida para o mercado municipal Rede Descontão. Eu vou dar uma notícia aqui, eu não vou usar a matéria que veio de Colatina, mas confirmar que em Colatina o uso de máscaras já é obrigatório. Todas as pessoas que precisarem sair de suas casas vão ter que usar máscaras. Isso é Colatina. Ah, nós temos imagem, né? Tá aí, ó. A população de Colatina precisa usar agora máscaras por força de uma determinação. Em ônibus, por exemplo, já não está sendo admitido circular em ônibus sem máscaras. O mesmo está acontecendo aqui na cidade de Linhares, é por causa do combate ao coronavírus. Eu quero conhecer mais sobre o projeto Cantarolar. É um projeto do município que passa pelos CRAS. Os agentes do CRAS que vão visitar idosos, eles vão levar música para esses idosos. Um momento de muita diversão, muita alegria, em momento tão difícil de coronavírus. Eu tenho essas informações. Põe no ar. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Ninguém tem dúvidas de que o dom musical pode mudar o humor de uma pessoa. Aqui em Linhares, um projeto vem levando alegria e conforto a quem mais precisa por meio da música. Nós pensamos, vamos buscar com a equipe técnica por que essas pessoas não estão vindo aos CRAS. E quando a gente descobriu que era porque estavam com algum tipo de enfermidade ou alguma situação parecida, foi para isso que nós criamos o Cantarolar, para levar com o próprio serviço de convivência dentro com o CRAS do território para visitar essas pessoas com música, para levar um pouco de alegria. E devido à pandemia, o projeto ganhou um novo nome e um novo formato. Tudo para não deixar os assistidos sem as atividades que tanto amam. Então é um projeto, na verdade, que ele foi adaptado para esse momento da pandemia, mas é um projeto permanente na proposta do CRAS continuar, então, a visitar os idosos, os enlutados, os enfermos, as pessoas que estão se afastando por algum motivo, estão precisando desse apoio, que a gente sabe que a música, ela ajuda na mente, no coração, ela eleva a alma, traz um sorriso, então essa é a proposta do Cantarolar. E com muito carinho, o maestro falou da iniciativa que está garantindo o bem-estar de muitas pessoas nesse período de isolamento social. Muitos estão ligando, sentindo saudade, querendo voltar, se sentindo solitários, alguns entrando até mesmo em questão de depressão. E a gente está então trazendo alegria, né, nessas casas e levando um pouquinho da música, desse entusiasmo e também dos cuidados, né, pedindo o pessoal para estar se cuidando, para estar tomando cuidado, estar usando a máscara, estar usando álcool em gel, a higienização das mãos. Então, e ter esse contato de ver como é que eles estão, né, como é que está acontecendo o dia a dia deles, se eles estão precisando de alguma coisa. E aí depois a volta para a ideia inicial, que é de cada CRAS então trazer o seu próprio grupo e continuar o projeto. Seu jeito de olhar eu me lembro bem, fico querendo sentir o teu cheiro, é daquele jeito que ela tem. Pois é época de pandemia, viu, gente? Tem muitas pessoas em casa respeitando o isolamento social e é importante esse trabalho dos CRAS aqui do município de Linhares. Eu apoio, acho muito bom. Daqui a pouco eu vou receber um médico infectologista aqui nos estúdios do programa Ronda da Cidade. Nós vamos falar sobre o isolamento, vamos falar sobre esse afrouxamento que é da própria comunidade em época que todos deveriam estar em casa. Será que é por isso que nós estamos vendo esse salto do número de infectados do coronavírus? Daqui a pouco essas informações no Ronda da Cidade. Volto já. Gente, vamos lá. Eu disse que iria receber e estou recebendo agora Dr. Fernando Acher, infectologista, vai trazer informações importantes para nós. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo ótimo.
Deu para perceber que ele estava no batente, aí nos atendeu aqui no programa Ronda da Cidade, porque é muito importante quando o senhor tem participado aqui, dando essas informações que são muito boas. E eu quero começar com aquela boa imagem que eu comecei mostrando aqui no programa. Em época de coronavírus, tem muita gente sendo infectada, muita gente mostrando caixões, muita gente mostrando o lado grave, terrível dessa doença, que é, a gente não está dizendo aqui que não é, mas eu queria que a nossa produção colocasse mais uma vez esse vídeo aí para nós, que veio lá do Hospital Unimed. Eu vou falar o nome aqui, viu, produção? Hospital Unimed. O cidadão que sai aí do hospital, ele estava internado desde a última terça-feira, e aí ele foi atendido. Olha a equipe aí, ó, todo mundo preparado, todos prontos para receber o paciente que a gente precisa sim comemorar, aplaudir. Eu não sei se eu tenho áudio disso aí, gente. Não sei se eu tenho. Olha isso aí, ó. Vamos ouvir, vamos ouvir. Imagem aqui do município de Linhares de alguém que se tratou de coronavírus. Bem, a gente vai evitar os nomes, é claro, mas esse rapaz estava desde a terça, né? Então, chegou lá, ele já foi atendido pela equipe do hospital e leva-se a crer que o vírus ele não atingiu a fase grave, aquela fase grave, terrível que muitas pessoas citam. Pois é, esse foi um caso interessante, porque ele, vale o alerta, né? Ele não tinha sintoma respiratório. Ah, não tinha sintoma? E ele, no início, foi encarado como um caso de dengue, que a gente está tendo muito caso de dengue na cidade, né? Dengue e chikungunya, para atrapalhar ainda mais a gente. E aí, na semana, ele começou a sentir um cansaço, que ele não referia a uma falta de ar. E aí a gente resolveu investigar melhor tal, e vimos que o pulmão dele estava bem comprometido. Ele ficou na unidade de terapia intensiva com a gente, fez um tratamento bem dirigido e tal, e se saiu muito bem. Isso foi emocionante de ver a imagem e a gente fica muito contente. Orgulhoso, né? Com certeza. Eu acho que o profissional, ele fica orgulhoso de ver, olha aqui, ó, eu participei disso, participei, o cara estava desenvolvendo aqui o coronavírus e tal, e nós impedimos que a coisa progredisse, e ele está voltando para casa. Isso aí eu acho que é o grande objetivo de todos, né? Por ser uma imagem inédita, produção, vamos trabalhar um pouco mais com essa imagem aí. Nós temos outras pessoas aqui no município de Linhares que estão se tratando de coronavírus? Esse paciente foi o segundo que a gente deu alta lá na Unimed, né? Por enquanto a gente não entubou ninguém. Todos os pacientes que a gente teve, a gente conseguiu tirá-los da fase crítica só com o tratamento e o suporte que a gente deu mesmo. Mas é lógico que tem bastante gente em Linhares contaminado e até que não sabe. Ah, é? Isso com certeza tem. Olha, me marcou muito essa história que o doutor Fernando está contando aqui. O cidadão aí, ele imaginava que tinha dengue, né? Imaginava que tinha. Aí começou a sentir um cansaço. Vamos investigar? Vamos. Coronavírus. Eu estou falando isso porque teve uma matéria que relatava exatamente o contrário. De uma pessoa que achava que estava com coronavírus e, na verdade, estava com dengue. Confunde? Os sintomas se confundem assim, doutor? Vou falar uma coisa aqui que a gente está vendo muito reação cruzada do exame de dengue com o exame de coronavírus. Quer dizer, a gente está fazendo teste de dengue em todo mundo que tem coronavírus que interna lá no hospital. E a literatura tem mostrado também muito paciente com coronavírus IgM positivo para dengue. Tá? Então, assim, uma dengue com tosse, a gente tem que abrir o olho, entendeu? É verdade. É complicado mesmo. Muito bem. Então... Agora, produção, não sei se eu tenho imagem de aglomerações. Há 15 dias atrás, nós estávamos falando aqui de cerca de 12 casos confirmados de coronavírus, produção. Eu acho que sim. E muito se falou a respeito de um relaxamento no isolamento social. Claro que os governos mantiveram o decreto. O governo do estado manteve, o governo municipal seguiu o decreto e coisa e tal. Mas a população se relaxou. Ela se relaxou. E aí a gente vê mais pessoas nas ruas e daí surge a minha pergunta. Eu queria que a produção trabalhasse até com essas imagens.
Vocês ligam, vocês funcionários da saúde, ligam esse relaxamento do isolamento social da parte da própria população? Aí nós estamos mostrando uma coisa que é mais forçada, não é? Porque muita gente saiu de casa para se aglomerar para receber os R$600 de auxílio. Mas houve outros. Olha isso aí, ó, é muita gente junta. Depois que isso tudo aconteceu, os casos aumentaram. Nós chegamos hoje a 46. Vocês relacionam diretamente isso aí? Acho que até um dos motivos que eu vim aqui hoje, Zé, é justamente para a gente falar e alertar a população quanto a isso. A gente tem visto que desde a Páscoa, desde a última vez que eu vim aqui, né? A gente tem visto que as pessoas têm se preocupado menos com isso, né? E muitas pessoas falam, tá vendo, a gente ficou parado 1 mês e não aconteceu nada. Exatamente ao contrário, né? Não aconteceu isso aí já nada. É um estabelecimento comercial, olha só, isso Pois é um flagrante, ó. E esse flagrante aí foi feito da própria população que não concordava com a aglomeração. Aí os caras resolveram denunciar, tem gente denunciando também. Mas o senhor acha que houve um afrouxamento? Então, não aconteceu nada nesses 30 dias justamente por conta que estava todo mundo em casa. Aí todo mundo resolveu afrouxar, depois da Páscoa, feriado e tal, e a gente está vendo o reflexo disso de lá para cá. Quer dizer, assim, o que a gente tem que entender, que não vai chegar vacina antes de terminar essa pandemia aí. A vacina tem 1 ano e meio para poder sair. Então o senhor acha que nesse ano não tem vacina? Não vai ter. Não vai ter vacina? Não, assim, tem medicamento para combater efeito, o que é completamente diferente. E a gente tem que entender que a gente tem que se expor aos poucos. A gente não pode se expor todo mundo, porque senão não vai ter como cuidar de todo mundo. E aí aquela velha história, né? A gente tem que ir lá na frente, no front, ter que decidir quem que a gente vai investir e quem que não vai. Né? E isso é a pior decisão que tem para o profissional da saúde. Eu imagino. Então, quanto mais tempo a gente ganhar nessa história toda... Olha aí, doutor, essa aí é a caminhada noturna, dá só uma olhada. E nas segundas-feiras eu vou registrar, essa avenida aí normalmente fica muito cheia. Será que hoje nós vamos ver isso? Será que hoje nós vamos ver essa avenida muito cheia, muita gente caminhando junta? Poderia caminhar em local afastado, né, doutor? É isso aí? Eu não sei porque que todo mundo resolve caminhar, correr, tudo no mesmo lugar, né? No mesmo Tem lugar, tanto lugar nessa cidade, né? Tudo verdade. Plano, né? Pode caminhar? Pode, mas Pode. em local que esteja muito mais aberto, todo mundo junto não pode. Sim, os estudos têm mostrado, né, 4 metros de distância numa corrida, numa caminhada em que a gente aumenta a frequência respiratória, né, a expansibilidade do pulmão, a gente consegue expelir gotícula por uma distância um pouco maior. Então, assim, não adianta a gente correr, um passa do lado, outro passa do outro, respirando, ofegante, é arriscado. Né? E todo mundo vê, o cara está correndo lá, eu vou também, e aí começa, né. Eu acho que eu ouvi muito esse final de semana, festas, aglomerações, confraternizações, nego cantando aniversário, cantando parabéns, esse tipo de coisa que não dá para admitir, mesmo que seja dentro da família, né? E o pessoal dentro da família, o que acontece? Não usa máscara, não usa nada, do meu familiar e tal, não sei o quê. Então o pessoal afrouxa demais, mesmo que esse familiar mora em outra casa, da minha família, as pessoas têm risco de transmitir dentro da mesma família. Né? A gente já tem indício, a vigilância epidemiológica está fazendo inquérito, né, epidemiológico em algumas casas aí, tal, e tem se visto que muita gente, apesar de assintomática, tem anticorpo contra o vírus já e não teve nada. Entendeu? Então, quiçá, deve ter deve haver mais pessoas na mesma situação. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai começar a chegar os casos graves. Muito e se bem. chegar tudo ao mesmo tempo, a gente Aí vai ter problema. que escolher, é isso que a gente não quer. Então, para fechar o programa Ronda da Cidade, o melhor ainda continua sendo, vamos obedecer o isolamento, porque esse mês de maio está sendo colocado como um mês muito difícil, onde o vírus pode atingir o achatamento da curva, mas ninguém sabe que data. Nem o ministro da Saúde sabe que data. Ainda tem que isolar, então. O que a gente pede é justamente quem não precisar sair, que fique em casa. Né? Evite a pessoa com fator de risco para ter complicação de sair de casa. Pede para o menino ir lá no supermercado, na farmácia. Na padaria. Né? Mas que vá sozinho, não precisa levar outra pessoa. Né? Então vamos tentar, pessoal, continuar a fazer, pelo menos o bom senso é a gente tentar sair o menos de casa possível, aglomerar o menos possível.
manter esse distanciamento social na medida do possível. Muito bem. Gente, quero agradecer ao Dr. Fernando. Eu que agradeço. Obrigado, infectologista, e que fez parte dessa equipe aqui, que deu essa boa notícia para a comunidade linharense, que um dos infectados com coronavírus, que achava que estava com dengue, deu uma falta de ar nos últimos dias. Aí na terça-feira passada ele acabou indo parar no hospital, mas hoje ele teve a boa notícia de deixar o hospital. E é com esta imagem que eu quero finalizar o programa. O combate está sendo feito, mas não esperemos nós ter que buscar o hospital, e muita gente vai desenvolver a fase grave dessa doença, o que a gente não quer. Há uma capacidade de atendimento aqui, mas para todo mundo é impossível. Impossível atender a todos. Então, o isolamento continua sendo o melhor a se fazer. O Ronda volta amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até lá. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares.